Daí, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro A Vida Intelectual do Padre Sertianges. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que fala sobre o campo do trabalho. E aqui ele começa, no primeiro item, falando a ciência comparada. Ele diz assim: ciência comparada, dissemos, e com isso entendemos o alargamento das especialidades pela aproximação de todas as disciplinas conexas e, em seguida, a ligação dessas especialidades e de seu conjunto à filosofia geral e à teologia. E mais à frente ele diz assim: nenhuma ciência basta a si mesma, nenhuma disciplina por si só constitui-se em luz suficiente para seu próprio percurso. Então, o que o Padre Sertianges aqui está dizendo? É que a gente não deve, quem busca a vida intelectual, uma vida de estudos, uma vida de saber, se especializar única e exclusivamente numa área desde o princípio. Que antes da gente se especializar numa área, nós temos que ampliar o nosso campo de visão e a partir desse campo que nós vamos ampliando, saber um pouquinho de cada coisa, nós vamos, depois de percorrer esse caminho, aí sim começarmos a nos especializar. Porque se a gente não sabe, se eu sei pouco de uma coisa e nessa coisa eu já adentro, eu fico um maluco, porque muitas bases de outras ciências, de filosofia e de religião, elas vão ficar, eu vou cometer erros grosseiros, com elas, apenas me especializando numa área. Então, primeiro eu tenho que ter uma base de alguém que tem uma vida de estudos, um conhecimento, para que daí sim eu possa daí me especializar numa área. Então, essa parte da especialização, ela tem que vir mais à frente. E isso, no começo, é claro que é confuso, mas não tem como não ser. Porque existem muitos conhecimentos, muitas coisas a serem aprendidas. E quando a gente começa uma vida de estudo, assim, a gente lê um livro e daí a gente, meu Deus, eu não sabia disso. Daí a gente lê um livro sobre outro assunto, meu Deus, eu não sabia disso. Então, quantos erros nós iríamos cometer se a gente desde o princípio pegasse uma matéria que a gente gosta mais e aprofundasse nela e começasse a dar palpites sobre a vida, sendo que nós estudamos só uma pequena parte, nós abrimos os nossos olhos apenas para uma direção. Então, nós iríamos cometer muitos erros. Aqui, depois, ele diz assim: toda ciência cultivada em separado não só não se basta a si mesma, mas apresenta perigos que todos os homens sensatos reconheceram. A matemática, tomada isoladamente, deturpa o raciocínio, habituando-o a um rigor que nenhuma outra ciência, e menos ainda a vida real, comporta. Então, quando a gente começa a estudar uma coisa só, como aqui havia sido falado já, acabamos de falar, ela começa a deturpar o nosso raciocínio. E aí nós, como consequência disso, nós temos as teorias de raça, ideologias políticas que causam muita destruição. Por quê? Porque simplesmente se fixaram num ponto, né? Exemplo que a gente vê aqui é o seguinte: o Karl Marx disse que somente a classe operária poderia dizer o que realmente acontece, porque eles sim estão inseridos na vida real, porque eles não têm interesses que os burgueses e os capitalistas tinham. Porém, ele não fazia parte da classe operária, ele nunca havia visto um operário antes de escrever o que ele escreveu. A gente já vê que, então a gente devia dizer para ele assim: ó, meu filho, então tu cala a boca, tu não sabes o que estás falando. Se só o operário consegue ver, então, e se tu não és um operário, fica quieto.
Então a gente vê, isso não quer dizer que Karl Marx era um cara burro, não, ele não era um cara burro. Só que ele estreitou esse campo, especializando-se apenas num ponto, e desse ponto ele conseguiu fazer muita confusão. E nós vemos a confusão que isso aí gerou e vem gerando no nosso mundo. Por conta do quê? Desse estreitamento de ideias. Não buscar coisas que estão além daquilo que você quer buscar como especialidade. A teoria de raça, ela é simplesmente, não, nós vamos explicar aqui pela ciência isso, aquilo. Só que não busca a história, não busca a filosofia, não vê se isso faz sentido em todos os outros pontos. E daí acaba que depois isso vira propaganda e acaba convencendo muitas pessoas que, claro, também não estudam sobre o assunto, não se aprofundaram devidamente a ele e acabam aderindo a essas ideias, causando grandes males para a humanidade. Então aquele que quer seguir uma vida intelectual, antes dele seguir na especialidade, decidir qual assunto que vai ser o centro da sua pesquisa, ele tem que ter um alargamento maior das suas ideias, estudar muitas outras coisas. Se eu for estudar a matemática em si, o que seria 2 mais 2? Esse 2 mais 2 ele não está em lugar nenhum. Quando eu pego assim, 2 laranjas mais 2 laranjas dá 4 laranjas. Só que não existe uma laranja igual a outra. Só que essa abstração ela é feita para que a gente chegue num resultado e consiga compreender uma parte do problema. Se eu começar a fazer matemática simplesmente e decidir politicamente através da matemática que ela em si ela é exata, quantas destruições eu vou fazer no mundo? Fazendo só matemática, sem pensar nos outros problemas, sem pensar na parte social, sem pensar na parte religiosa, sem pensar na parte filosófica. Não, então eu tenho que ter todo esse campo alargado para daí sim, com bastante experiência e conhecimento, eu conseguir me aproximar cada vez mais da verdade, cada vez mais de boas decisões. E nós devemos ter muita paciência. Uma frase de Goethe que o professor Olavo de Carvalho sempre cita, que é assim: é urgente ter paciência. Nós não podemos nos precipitar. Então todas as coisas elas vêm aos poucos. Se nós não conseguimos controlar a nossa ansiedade, nós vamos fazer como muitos outros fazem. E aí a nossa alma pode estar sendo perdida, ainda que estejamos fazendo um grande esforço. Por quê? Porque dentro disso tudo há no espírito humano o seu orgulho, a sua vaidade e o seu egoísmo, que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nos conduzem para os precipícios. É sempre esses males que nos conduzem aos precipícios. Então temos que ter essa paciência. Temos que alargar vários conhecimentos antes de nos especializarmos em algo. E não pensem que levar até um certo ponto esse estudo comparado seja sobrecarregá-los e atrasá-los no estudo de uma especialidade. Não estarão sobrecarregados, pois as luzes descobertas na comparação os aliviarão. Pelo contrário, em tudo. Assumindo maior amplitude, seu espírito estará mais capacitado a receber sem arcar com qualquer sobrepeso. Então veja aqui, esse tempo que, entre aspas, se perde não se especializando naquilo que a gente se propõe a fazer, no campo que nós decidirmos estudar e levar à frente, isso não é perda de tempo, pelo contrário, porque aí eu vou ganhando com propriedade as coisas que mais à frente eu vou falando. Então, meus irmãos, estudem sobre tudo aquilo que vai que está na periferia da especialidade que você quer. Isso não é perda de tempo. É aquilo que o professor Olavo, e eu já disse aqui, ele fala do mapa da ignorância. O que existe aqui de uma coisa que eu quero saber, que eu não sei. Aí eu vou lá e começo a pegar assuntos que estão nessa periferia, né, que estão nos cantos, e vou aprendendo sobre eles.
E só de eu catalogar isso, eu já vejo quão distante eu estou da verdade. E quão ignorante eu vou ser se por um acaso eu já começar a dizer coisas afirmando um pensamento sem antes pensar sobre esses assuntos. Hoje que a filosofia está esmorecendo, as ciências se rebaixam e se dispersam. Hoje que a teologia está sendo ignorada, a filosofia é estéril, ela não tem voz ativa em nada. Ela faz críticas sem usar a bússola e, igualmente sem bússola, história. Ela é sectária e destrutiva com frequência. Ela se mostra compreensiva e acolhedora por vezes. Nunca é tranquilizadora, verdadeiramente esclarecedora. Ela não ensina. E para seus mestres que têm a dupla infelicidade de ignorar e de ignorar que eles ignoram, a teologia é uma coisa de outro mundo. Então, o que nós temos que buscar aqui? Nós temos que buscar a unidade do conhecimento. A gente vê que os filósofos mais antigos, eles erravam em pontos mais distantes, mas eles estavam certos no conjunto. E hoje em dia, isso também é um pensamento do professor Olavo, e eu venho constatando isso quando eu estou lendo esses filósofos mais modernos, que eles erram no conjunto, esses modernos, e acertam em alguns pontos. Eu estou lendo agora um livro do Nietzsche, que é a Genealogia da Moral. Talvez uma hora eu faça um vídeo sobre ele, e que a gente vê quanta confusão o Nietzsche faz. Mas ao mesmo tempo, né, ele faz muita confusão, mas ao mesmo tempo ele tem umas sacadas assim muito inteligentes. Só que se nós formos pegar o conjunto da obra, ele não consegue se aplicar à realidade. E a gente vê que esses filósofos de hoje, esses que influenciam as massas, esses pensadores contemporâneos, eles estão cada vez fazendo mais confusão na nossa sociedade. Por quê? Porque eles não estudaram todo o conjunto, eles simplesmente se especializaram numa área e através daquela área eles já querem dizer tudo e começar a dar palpite em coisas que eles nunca leram. Simplesmente porque eles acreditam em um ponto só e daquele ponto eles vão tirando tudo. Então, só que essa unidade do conhecimento, ela demora muito tempo para acontecer e ela só vai dar frutos mesmo quando a gente estudar bastante sobre vários pontos e aí sim a gente conseguir ligar eles. Sem fazer isso aí, nós vamos simplesmente fazer confusão. Então, a busca da unidade do conhecimento, ou seja, existe antes de tudo alguém, uma coisa que criou o universo. Eu acredito que foi Deus. Outros podem dizer que é qualquer coisa. Agora, se você não busca essa unidade de onde partiu tudo, você pode dizer qualquer coisa que se não há essa unidade no universo e há simplesmente uma descontinuidade eterna, qualquer coisa que você vai falar não faz sentido, porque se há uma descontinuidade, o que você está falando também é descontínuo. Não, se não existe um Criador para todas as coisas, se tudo não parte de Deus, todas as coisas que eu estou falando vieram do quê? Do acaso? Se veio do acaso, nada é estável. E se nada é estável, cala a boca. Então você não está buscando a verdade. Você está simplesmente tentando sobreviver de alguma forma e entender alguma coisa que no fundo mesmo você já disse que não tem como entender, não tem sentido. Então a busca do sentido é a base de toda a filosofia, é a base de uma vida intelectual. A maior necessidade desta nossa época no tocante à doutrina não é uma dose do saber, é a harmonia do saber. E mais à frente ele diz, o homem da verdade deve centrar sua pesquisa no que é ponto de partida, regra e fim a título absoluto, no que é tudo para tudo como para todos. Ou seja, isso aqui acabou de resumir o que eu falei agora. Se nós não buscarmos essa unidade,
nós sempre vamos estar falando ao vento. Se não existe unidade, não existe conhecimento. Se não existe um centro, não existe nada. Está tudo disperso. Se uma pessoa diz que as coisas vieram do acaso, quer dizer que aquilo que ela está falando também é ao acaso. Agora ele fala no item 2, né, o tomismo, quadro ideal do saber, e ele diz uma frase assim: o que quer que digam os partidários da última moda, o peso de uma doutrina e sua novidade são duas coisas diferentes. O gênio datado não existe. Visto tratar-se das coisas eternas, a sabedoria consiste em reportar-se a quem soube mergulhar, numa data qualquer do tempo, o mais profundamente no coração da eternidade. Essa frase aqui ela é central. O gênio datado não existe. Não existe o gênio da época. O gênio, o ser humano, o gênio, ele é de todas as épocas. Se Platão dissesse o que ele disse hoje, ele seria um gênio. A gente sempre fala assim, né? O Platão, se vivesse nos dias de hoje, a gente ia pensar isso aqui dele. Mas ninguém faz o movimento inverso e dizer assim, se Platão vivesse nos dias de hoje, o que ele iria pensar das ideias que estão na corrente dos pensamentos hoje? Então, é sempre em vista da eternidade. Isso aqui já foi falado. Se nós não nos basearmos na eternidade, nas coisas que sempre são, isso vai passar. Então eu vou ser um pensador da moda. Se eu for um pensador da moda, daquelas ideias que estão agora na grande mídia, que estão em circulação, aquelas frases de efeito, se eu começar a utilizá-las, essas frases que nunca fizeram parte de época passada alguma, elas não vão se repetir daqui a algum tempo e você vai se tornar esquecido. Então nós temos que buscar, se nós queremos contribuir de alguma forma para a parte intelectual, para os seres humanos, para a vida das pessoas, nós temos que buscar aquilo que serve para todas as épocas. A gente tem um exemplo na música. Aqueles caras que faziam músicas muito boas há 50, 60 anos atrás, até hoje elas são ouvidas. Aquelas músicas que faziam 15 minutos de fama, muitas vezes elas chegavam no topo das paradas, porém, um ano depois ninguém mais sabe quem são os caras. Quantas músicas a gente ouve assim dos nossos pais, eu digo, que música é essa? E eles cantam de essa música no meu tempo fez algum sucesso, mas ela não passa as gerações. Não passa as gerações porque elas simplesmente não têm efeito ao longo do tempo. Hoje, uma música a cada semana está fazendo sucesso. Ela explode e daqui a pouco ninguém mais sabe. Quem ficar um mês sem ouvir música vai perder 4 sucessos nacionais. Por quê? Porque estão simplesmente instigando certas partes do nosso espírito, certas partes das nossas pessoas, simplesmente porque se tem outros objetivos, né? O objetivo do lucro, esse 15 minutos de fama para a vida intelectual não serve. Ele serve simplesmente para imbecilizar você e a sociedade que vem junto a você. Se você virar um pensador algum dia que tenha certa influência para um grupo grande de pessoas e você não falar da eternidade, você vai ficar num pedaço da história e acabou, você não vai passar dela. Você vai ser fruto do seu tempo. E isso é muito ruim, isso é extremamente prejudicial para aquele que busca uma vida de estudos. Daqui a 5.000 anos nós vamos continuar falando de Platão. Agora, será que daqui a 300 anos nós vamos falar do Sartre? Será que daqui a 50 anos nós vamos falar do Cortella? Será que nós vamos falar, desses caras aí? E não é tudo que eles falam que está errado. É claro que não. Eles também têm alguma contribuição. Mas se eles não buscam essa unidade do real, meu filho, vai passar. Muita gente hoje critica o professor Olavo de Carvalho, mas o professor Olavo de Carvalho fez uma obra tão fundamentada que os livros dele, agora que ele morreu, continuam a ser lidos. Esses filósofos que nós vemos aí, principalmente, né, esses acadêmicos aí, que hoje dão palestras e cobram um dinheirão,
Quantas pessoas lêem o livro deles? Quantas pessoas se inspiram na filosofia deles? É quase como se fosse um livro de autoajuda. Serve só para agora. Daqui a 100 anos, esses livros eles vão sumir. E não é isso que a gente tem que buscar. Se nós temos esse objetivo de contribuir para a humanidade, contribuir para o nosso país, nós temos que escrever coisas que o cara lá da Tailândia, daqui a 1000 anos, ele vai ler e vai dizer assim, ó, isso faz sentido para a minha vida. Se eu começar a dizer assim, não, eu tenho que expandir a cultura brasileira, aí eu vou lá e falo de samba, falo, sei lá, dos ritos aqui que se faz, qualquer coisa, eles vão olhar isso simplesmente como uma forma de estudo, é só um dado. Imagina eu chegar e falar as coisas aqui da cultura brasileira para o cara que mora, sei lá, na Finlândia ou lá na Sibéria. Ele vai dizer, cara, isso aí não contribui nada com o meu espírito. Por quê? Porque eu não estou falando de uma coisa eterna, eu não estou falando de uma coisa que é inerente ao ser humano. Eu estou simplesmente pegando um pontinho de nada e fazendo um estudo de casa ali. Estou querendo ganhar projeção, mas é uma projeção que é assim, é como eu esticar um estilingue sem força nenhuma. Ele não tem como ir longe a pedra. A especialidade. A ciência constitui-se de profundidade mais do que de superfície. É um conhecimento pelas causas e as causas mergulham como raízes. É sempre preciso sacrificar a extensão à penetração, pela razão de que a extensão em si mesma não é nada e que a penetração, ao nos induzir no centro dos fatos, nos fornece a substância do que se procurava numa busca sem fim. E um pouco mais à frente, uma vez obtida a formação e assegurado o aprofundamento de suas possibilidades, é preciso pôr-se a cavar. E só a especialização o permite. Essa parte aqui, a ciência constitui-se de profundidade mais do que de superfície. É um conhecimento pelas causas e as causas mergulham como raiz. É sempre preciso sacrificar a extensão à penetração, pela razão de que a extensão em si mesma não é nada, e que a penetração, ao nos induzir ao centro dos fatos, nos fornece a substância do que se procurava numa busca sem fim. Então, nós temos que a penetração da ideia, a penetração no assunto, ela é mais importante do que a extensão. Claro que no começo nós temos que ver a extensão dos problemas, como foi falado aqui agora há pouco. Só que essa penetração, ela é mais importante. A vontade de querer, de eu realmente, com sinceridade, ir a fundo no problema. Não a fundo no sentido de cavar aquilo que eu estou buscando. Isso aqui diz que depois eu vou ter que fazer isso. Exemplo, se eu pegar hoje, eu vou me comparar com o apóstolo Paulo. Eu, com certeza, li mais livros do que o apóstolo Paulo. Agora, e eu estou falando só de livros de teologia. Por quê? Talvez se Paulo vivesse hoje, né, ou até na época que era Saulo, vivesse hoje, talvez ele ia ler muito mais livros do que eu. Mas não é a quantidade de livros que se lê para que você simplesmente se aprofunde. Os livros são importantes, mas aqui está falando dessa profundeza no seguinte fato. Paulo, apesar de ler muito menos do que eu, claro, porque naquela época não tinha livros à disposição como tem agora, alguém aqui duvida que ele, no conhecimento de Deus, e eu estudo, tento me aprofundar nesse conhecimento, tento estudar bastante religião, alguém tem dúvida que ele foi muito mais profundo nesse conhecimento do que eu? Não, ninguém duvida. As coisas que ele falou, claro que também ele inspirado pelo Espírito Santo, mas para que ele fosse inspirado pelo Espírito Santo, ele teve que se aprofundar para Deus dar para ele. Porque Deus não chega e nos dá do nada, pelo menos é assim que eu compreendo. Ele já está tudo dado para nós. Agora, quando nós nos aprofundamos com sinceridade, quando a gente realmente quer saber, as escamas dos olhos nos são tiradas. Saulo,
Jesus escolheu Saulo, não é porque assim, eu vou pegar um criminoso aqui do nada e vou transformar ele. Saulo, ele era criminoso, ele foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos, sim, mas ele de fato, com muita vontade, estava tentando cavar dentro dessa, ele estava tentando penetrar nos conhecimentos de Deus. Ele realmente achava que estava defendendo, ele simplesmente estava na direção errada. Quando Jesus colocou na direção certa, ele fez todo o trabalho agora mais leve, entendendo de fato a verdade. Então, ele de fato já buscava isso, e é essa busca que a gente tem que ter. E depois que a gente buscar isso, que nós nos aprofundarmos nisso, aí sim nós vamos cavar no sentido da especialização. Que daí foi o que o Paulo fez depois. Primeiro ele teve que se dedicar à busca de Deus. Depois que ele achou, ele meditou por um tempo e daí sim ele começou a escrever aquelas cartas que ele escreveu. Então é uma coisa de cada vez. Não dá para a gente querer passar por cima de certas coisas que foram feitas para ser assim. Nós temos que aceitar isso. É o certo a se fazer. Porque se a gente começar a cavar sem ter esse aprofundamento antes, sem saber do sentido que nós devemos dar na vida, nós vamos falar muitas palavras, né, ao vento, assim. Nós vamos falar coisa para ninguém. Vou voltar aquilo. Nós vamos dizer coisas que daqui a pouco não fazem mais sentido. Supondo-se que se decida a enfrentar com uma mesma e duradoura energia todos os ramos do saber, de pronto se estará diante de uma tarefa impossível. O que se fará então? Tendo pretendido ser legião, se terá esquecido de ser alguém. Visando ser gigante, fica-se diminuído enquanto homem. Então, não adianta você querer ter tudo. Se você quer ser um esportista, eu quero ser um grande esportista, eu quero ser campeão olímpico. Aí o cara vai dizer assim, você treina o quê? Eu treino natação, atletismo, eu treino hipismo, eu treino bocha, eu treino sinuca, eu treino balé, eu faço isso tudo. Ou seja, o que você vai conseguir? Você vai conseguir aprender um pouquinho de cada coisa, mas você não vai ser um campeão olímpico. Você precisa se dedicar a alguma coisa. Você tem que ser alguém antes de querer ser alguém muito bom. Então, aqui ele fala, tendo pretendido ser legião, se terá esquecido de ser alguém. O que é ser legião? Ser legião é ser aquele cara que está no meio de todo mundo, que escuta todo mundo, que existe no meio de muitas coisas, no meio de muitas ideias. A legião, talvez, em dois sentidos desse simbolismo, ele pode significar as suas ideias. Então, eu tenho muitas ideias, eu quero muitas coisas. Então, ao mesmo tempo, é como se você não tivesse ideias. É como se você não tivesse objetivo. Porque se você tem muitos objetivos diferentes, é a mesma coisa que você não tê-los. Então, primeiro busca a sua unidade, para depois sim galgar outras coisas. Aqui o quarto item ele fala, os sacrifícios necessários. E vou só então ler esse finalzinho. Saibam o que decidiram saber e deem uma olhada no restante. O que não pertencer à sua vocação própria, entreguem-no a Deus que disso cuidará. Não sejam desertores de si mesmos por ter querido substituir-se a todos. Basicamente aquilo que nós estávamos falando antes, Saibam o que decidiram saber e deem uma olhada no restante. Então, o intelectual, ele não tem que saber de tudo profundamente,
mas ele tem que dar uma olhada em tudo, ele tem que saber os princípios de tudo. Se uma pessoa quer se especializar na política, ela tem que saber os princípios do direito, os princípios da sociologia, ela tem que saber sobre psicologia, ela não tem que ser especialista nessas 3 áreas. Talvez ela tenha que se especializar na filosofia política ou em outro assunto que daí é mais especializado ainda, ela vai se especializar cada vez num campo maior, mas ela tem que ter uma ideia geral de tudo, porque senão não vai conseguir nada. O que não pertencer à sua vocação própria, entregue-no a Deus que disso cuidará. Ou seja, tenha fé que as coisas que você não sabe, se você tiver sinceridade, Deus vai te guiar, ainda que você não saiba. Mas para isso você precisa ter sinceridade e estar apegado a Ele. Porque senão você estará apegado a outro espírito. E esse outro espírito pode ser o bicho ruim, né? Então não abra espaço para isso. Não sejam desertores de si mesmos por ter querido substituir-se a todos. Ou seja, meu amigo, saiba o seu lugar. Não queira dar todas as respostas para todo mundo. Seja simplesmente você. Busca aquilo que você quer buscar e saiba que aquela sua contribuição será pequena, porém proveitosa. Ela será, depois de algum tempo, vista por muitas pessoas como uma pesquisa realmente decente, uma coisa que realmente vai aclarar a vida das pessoas. Ninguém veio para dizer sobre tudo. Até nosso Mestre Jesus não falou sobre tudo. Ele falou sobre tudo para o que o Espírito precisa para se salvar. Agora, ele não falou sobre física, sobre matemática, ele não falou sobre química. Ele tão pouco fez filosofia, porque o que Jesus fez não é filosofia, o que Jesus fez não é psicologia, o que Jesus trouxe foi a verdade para o Espírito. Então, dedique-se à sua área, porque se você quiser se dedicar a tudo, você está querendo fazer um trabalho maior do que nosso próprio Mestre Jesus. Então, hoje é isso aí que a gente estudou e depois, próximo vídeo, nós vamos falar o capítulo 6, que é sobre o espírito do trabalho. Fechou? Valeu!